Juízes 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúde. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Haroset e Ramoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, a profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Bobab, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Hazerote e Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Haroset e Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier lhe perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele. Ele cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminou. Bom, como começa o capítulo? Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Lembra do ciclo de falha que a gente falou no começo? O livro de Juízes vai falar sobre o ciclo de falhas que o povo de Israel cometeu durante 350 anos, mais ou menos, entre 350 e 400 anos. E o ciclo de falhas segue a mesma sequência. O povo peca, o Senhor manda o julgamento, o povo clama ao Senhor e o Senhor livra através de juízes. E aí começa tudo de novo. O povo peca, o Senhor manda um povo para prejudicá-los, eles clamam ao Senhor e o Senhor manda um juiz para livrar. E aí de novo peca e continua esse ciclo de falha.
E aqui a gente está vendo, no capítulo 4, a quarta juíza do livro. A gente começou com Otiniel, depois veio Eude, depois veio Sangar, e agora Débora. E o texto começa falando que o Senhor enviou Jabim, rei dos cananeus, rei de Canaã, que morava em Hazor. Hazor é uma cidade bem grande, uma capital bem grande, ali na Palestina, uma cidade bem importante. E Jabim, provavelmente não é o nome dele, mas sim o título dele. Como os reis eram conhecidos, como Jabim, então era o título real dele. Então, porque vai aparecer outros Jabins também na Bíblia, que também reinavam no mesmo lugar que Israel vai derrotar. Na arqueologia também encontraram outro Jabim, então era um título. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e eles ficaram presos a Jabim por 20 anos, pagando tributo a Jabim, sendo saqueados e assim por diante. Então, no versículo 4, o Senhor levanta Débora, para livrar o povo de Israel. Na verdade, Débora, ela era já uma juíza, uma profetisa, no caso, que agia como juíza para as pessoas iam atrás dela para resolver questões legais, para saber a vontade de Deus. Ela era bem conhecida já, não era uma pessoa, por exemplo, como Eude, que o Senhor resolveu levantar do nada, que não era conhecido, ou como Gideão também, que não era famoso nem nada. Débora já era conhecida. Aí as pessoas iam atrás dela lá na palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel. Então, era muito comum naquela época as questões judiciais serem realizadas em locais abertos, onde qualquer pessoa poderia ir. Quando era uma cidade grande, as questões judiciais eram resolvidas na porta da cidade. Então, por exemplo, na época que Davi era rei, Salomão era rei, tinha do lado da porta do portão, do muro da cidade, tinha um local separado para o rei sentar e julgar as questões ali. Então as pessoas vinham de tudo quanto é lugar e esperavam a sua vez para poderem conversar com o rei. Mas se não tivesse uma cidade dessa forma, fosse uma região mais de fazendas, de coisa agrária, então era escolhido um lugar específico para realizar essas reuniões, ou esses julgamentos, essas consultas. E o lugar de Débora era uma palmeira, e ficou conhecida como a palmeira de Débora, porque era ali que ela ficava para resolver as questões. E o Senhor falou com Débora para falar com Baraque. E Baraque, ele é da onde? Olha aí. Não, versículo 6. De Quedes, na tribo de Naftali. A cidade de Quedes era uma cidade levita, de levitas. Então, é muito provável que Baraque fosse um levita. Pode ser que não. Pode ser que ele morasse em uma cidade levita, mas não fosse levita. Mas é bem grande a probabilidade. E Débora falou o seguinte para Baraque: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem:
vá e reúna seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então, a gente tem que entender aqui a situação. Quantos carros de guerra eles tinham? Os cananeus? Não, quantos carros de guerra? Versículo 3. $900 carros de guerra. Naquela época, o carro de guerra era a arma de guerra mais avançada que tinha. Eles lutavam com espada, com lança, com arco e flecha, mas carro de guerra era o equipamento mais avançado, mais caro que tinha. Tá? Se a gente fosse comparar com a guerra hoje, a gente pode comparar com o tanque. Por quê? Porque o carro de guerra ele era rápido e muito manobrável, né? Só que ele é manobrável aonde? Na planície, né? Tem que ter espaço para manobrar. Então o carro de guerra não é bom na colina, ele não é bom no mangue, né? Coisa com lama, coisa assim, tem que ser tudo plano. Então a formação de guerra com carro de guerra é, se o outro exército não tem carro de guerra, é praticamente vitória ganha, vitória certa, né? Porque tudo que eles têm que fazer é mandar os carros de guerra e atropelar todo mundo. E era isso a estratégia. Puxado a cavalo, né? Então tinha carro de guerra que era puxado por um cavalo, outros por 2 cavalos, né? 3, 4 cavalos, podia ser, mas o normal era 1 ou 2 cavalos, né? E o carro de guerra não era, lembra do filme do Ben-Hur? Ben-Hur tem o... Hã? Não, o cavalo não era... Não, ele não usa o carro também, não. Não lembro. Gladiador tinha, né? Os romanos usavam bastante, né? Na época dos romanos já era um pouco mais avançado os carros, né? Nessa época aqui os carros eles eram mais simples, né? Mas ainda assim causavam bastante estrago, né? Porque era normal ter alguém dirigindo os cavalos e outro com arco e flecha, ou com lança, ou com espada, além do cavalo atropelando todo mundo, né? Então, se o inimigo não tem carro de guerra, é praticamente vitória de quem tem carro de guerra. Por isso, quando Débora fala isso para Baraque, ela fala: pega lá 10.000 homens, vai para o Monte Tabor e eu vou entregar a Císera nas suas mãos. A Císera aqui é o inimigo, não é Jabim. Jabim é o rei, mas quem vem, eles vão enfrentar é o general Císera, que era famoso. Ele era conhecido das outras nações, era conhecido de Israel, porque ele era um cara bem famoso, bem competente na guerra. Mas qual que é a resposta de Baraque para Débora? Se tu não for, eu não vou, mas se tu for, eu vou. Baraque estava com medo, porque ele tinha que enfrentar os carros dos cananeus, tinha que enfrentar um exército que era bem mais numeroso do que o dele, bem mais
capacitado, bem mais experiente do que o exército queria levantar. Essas nações, nessa época, elas tinham um exército fixo. Eles tinham soldados fixos. Não era que nem Israel, que eles só chamavam o exército quando tinha problema. Não, eles tinham tudo montadinho, tudo treinado, tudo pronto. Em Israel só vai ter exército treinado, exército preparado com Saul. E com Saul ainda é um número bem pequeno. Saul tinha cerca de 3.000 homens preparados, né, que eram soldados mesmo, de profissão. Salomão é quem vai fazer um exército grande, numeroso, que vai estar espalhado por todo o território, vai ter base, né, cidades do exército, assim. Nessa época aqui, não tinha nada disso em Israel. Então não tinha gente treinada para lutar, não tinha gente preparada para preparar as armas, para deixar tudo afiadinho, tudo bonitinho. Era tudo, vamos do jeito que está. Então, na fé. Então, quem que tinha espada? Não era muita gente que tinha espada. Muitos iam lutar com foice, com machado, com ferramenta do dia a dia da fazenda. Então tem época que o povo de Israel está bem armado, tem época que o povo está bem desarmado. Pra vocês terem uma ideia, na época de Saul, quando Saul começou a reinar, só ele e Jonatas tinham espada no país inteiro. Então, por isso que Baraque está com medo. Eles já tinham lutado, conquistado a terra, né, venceram um monte de povos, tal. É bem provável que nessa época eles ainda tinham armas que eram daquela época, lá de Josué, né? Mas conforme as outras nações foram oprimindo eles foram perdendo essas armas. Então chega um momento que eles estão indefesos. Então Baraque fala com Débora: só vou se tu for. E por isso Débora fala que a honra da vitória, a glória da vitória vai cair sobre uma mulher. Não é sobre ela, sobre outra. Falam que vai ser sobre outra mulher. E é muito, assim, era muito comum, até como hoje é também, né? Quando no campo de batalha, quem que você vai procurar para matar? A patente mais alta, né? O comandante. Se o rei está no campo de batalha, quem que você vai procurar matar primeiro? O rei. Né? E no campo de batalha, naquela época, o general não é que nem hoje que ficava no fundo de batalha, né? Fica lá só dando ordem. Não, ele ia para o meio do combate. Por quê? Porque ele estava dando um exemplo para os soldados. Ele tinha que ser o primeiro a sair correndo para a batalha e o último a voltar. Que é a mesma coisa que Deus fala a respeito dos reis, né? Quando o rei vai para a batalha, ele tem que ser o primeiro a ir e o último a voltar. Porque, imagina, se o rei está indo, eu que sou um soldado vou ficar para trás? Não, eu vou atrás do meu rei. E o general a mesma coisa. Só que o general Cícera, ele estava sobre um carro de guerra, né? E o povo de Israel estava sobre o monte Tabor, enquanto os cananeus estavam na planície esperando eles. E aí o povo de Israel desce correndo do monte, encontra o exército de Cícera e aniquila o exército dos cananeus, de forma de não deixar a pessoa viva. Alguns eles matam na espada, outros eles matam afogados, que a gente já vê no capítulo 5, né? Do jeito que tinha para matar, eles mataram. E Cícera consegue fugir, ele pula do carro, né? Por que ele pula do carro? O carro não é mais rápido? Mas se no meio da confusão, né, no meio da batalha lá, tem muita gente, o carro não vai ficar
tão manobrável agora. E outra coisa, o carro do general normalmente ele é mais espalhafatoso, né? Dá para ver de longe o carro do general. Então eu vou sair daqui, se eu fugir, e ninguém vai perceber que eu estou aqui, né? que eu fugi. Por isso ele foge, né? E o texto apresenta aqui antes de falar da batalha, fala que Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Jobabe, sobre Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que fica perto de Quedes. Ele é parente de Moisés, parente da esposa de Moisés. Então ele foi morar mais ali naquela região de Quedes, de onde veio Baraque, né, onde estava acontecendo a batalha, perto de onde estava acontecendo a batalha. E Císera, quando está fugindo, ele vai para as terras do Éber, porque ele sabe que Éber e a família dele, a população ali, tem paz com Jabim, o rei dele. Então ele sabe que se ele for para lá, ele vai ser bem recebido, vai ser acolhido e tal. Então ele vai com tudo. E ele encontra a mulher de Éber, Jair. Né? E quando ela encontra com ele, ela recebe Éber, recebe Císera, né? E esconde ele. Naquela época, a hospitalidade era uma das coisas mais sagradas em qualquer povo, qualquer cultura. Se você recebesse alguém na sua casa, você era responsável pela segurança dessa pessoa até ela ir embora. Tá? Então, se entrasse ladrão na casa, fosse fazer algum mal, você tinha que defender a sua visita primeiro. Tá? E quando ela fala para Císera entrar na casa dela, que ela vai proteger ele, ela está dando a Císera a hospitalidade dela, da casa dela. Tanto que ela cobre ele com uma coberta, dá leite para ele matar a sede, né? Ele pede água, ela dá leite, né? E aí e tudo ali ela está fazendo de caso pensado. Por quê? O cara está batalhando o dia todo, deu uma cobertinha para ele deitar, o que ele vai fazer? Vai dormir, dá um leitinho, provavelmente era leite de cabra, né, que eles criavam ali na região, bem fraquinho, e leite de cabra que fermenta, né, rápido também. Então já deu para ele, deitou, já pagou, né? E ela então pegou o cravo, né, como é que chama? A estaca, o martelo, colocou na têmpora dele e atravessou de uma vez só e cravou no chão a estaca. Naquela época eram as mulheres que montavam as tendas. Então ela era especialista em cravar a estaca no chão. Ela não precisava de outra martelada, só uma já resolveu a questão. E aí, Císera entrou na inocência, né? Não, você bem recebido aqui. Se apareceu alguém aí procurando por mim, fala que eu não estou aí, né? E morreu. E aí quando Baraque vem correndo procurando Císera, Jael chama ele e fala: está aqui o homem que você está procurando. E aí se cumpre o que Débora falou para Baraque, que a glória da vitória estaria sobre uma mulher, né? Porque quem mata o general inimigo é que vai receber as glórias, vai receber a honra, né, da batalha, né? Matei 20, mas eu matei o general, então
Os seus 20 não compara com o general. Pastor, o interessante é que Débora já sabia, né? Débora já sabia, o Senhor falou para ela. Então, quando Baraque chega, Císera já está morto. E aí, com a morte de Císera, Jabim fica fraco, porque Císera era o general mais importante dele, o maior deles. E aí, pouco a pouco, Israel começa a ganhar território contra Jabim, até que Jabim se torna fraco e os cananeus não têm mais força nenhuma contra Israel. E o texto termina falando aí: e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E aí foram várias batalhas, várias guerrilhas ali, né, perto, para conquistar território pouco a pouco, até que Jabim se enfraquecesse mais e fosse derrotado. Esse texto também a gente conhece bastante, né, por causa dessa covardia de Baraque, né, de não querer ir para a batalha sem Débora. Ele estava com medo de enfrentar Císera, que era um general conhecido, estava com medo de morrer mesmo, né? E ele confiava mais na palavra de Débora do que na palavra de Deus. O que Débora falou? O Senhor está mandando que o Senhor faça assim, assim, assado. E o que ele tinha que fazer? Assim, assim, assado. Tinha que obedecer, não usar Débora como um amuleto. Débora de ser profetizada era guerreira, Não. Mas ele queria só uma garantia, né? Já que tu está falando, tu vai comigo. Porque se a gente perder, tu perde também. Se tu estiver mentindo, né? Deus estava com ela, né? Se é Deus que está falando mesmo, tu vai comigo então. Uma das coisas que era muito comum também naquela época eram os soldados levarem profetas, profetisas junto com eles para tirar sorte, para ver essas coisas, né? Mas os povos pagãos, não Israel não precisava disso, né? Eles levavam estátuas dos deuses, adoravam os deuses lá do jeito deles, né? Lembra quando Israel levou lá em 1 Samuel, que levou a arca para enfrentar os filisteus, e a arca foi perdida para os filisteus? Israel nunca tinha feito aquilo, de levar a arca junto com o exército, porque não precisava. O Senhor nunca mandou que fizesse aquilo, porque o Senhor fala: eu estou indo à frente do povo, eu estou indo à frente de vocês. E o que Deus falou para Baraque? Cadê? Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E aí ele fala assim, versículo 14: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Quem que está vencendo a batalha? Deus. O que Baraque tem que fazer? Ir e lutar. Mas quem que está vencendo? É Deus. Quando a gente olha para a situação de Baraque, a gente consegue ver também a graça de Deus, que apesar do medo dele, apesar das dúvidas dele, Deus estava dando a vitória. Embora ele não tenha confiado plenamente, o Senhor ainda foi gracioso de dar a vitória e livrar o povo das mãos de Jabim. E ele não morreu.
na maioria das vezes, ou muitas vezes, não sei se é a maioria, mas muitas vezes a gente faz as coisas para Deus com pouca fé, com medo, com alguns receios, e ainda assim Deus faz as coisas, não é verdade? Imagina se a gente fizesse com fé total. Hã? Igual o Débora fez. Se o Senhor está falando, bora. Lembra de Daniel? Na cova dos leões? Deus falou que ia livrar ele? Não. Mas ele foi. E ele foi falando: se eu morrer, morri. Mas se o Senhor quiser me livrar, mesma coisa o Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi? E eles ainda falaram para o rei: rei, o Deus a quem ele serve, ele é poderoso para livrar a gente. E se ele quiser, ele vai livrar, mas se ele não quiser, fica sabendo que a gente nunca vai se dobrar diante dessa estátua. E a gente vai morrer fiel ao Senhor. Eles não tinham garantia nenhuma de Deus que iria livrá-los da fornalha. Eles sabiam que a chance deles morrerem era gigantesca. Mas eles confiavam em Deus. E não é aquele confiar em Deus, eu confio que Deus vai me livrar, não. Eu confio que se é para eu morrer, é o melhor para mim. Porque eu vou glorificar Deus dessa forma. Baraque tinha recebido de Deus a certeza de que ele teria vitória. O Senhor falou: eu estou te dando, eu estou te entregando. Você vai lutar, mas você não vai morrer, a vitória é sua. E ele ainda ficou com dúvida. Lembra Davi e Golias? Deus falou alguma coisa para Davi? Vai lá, Davi, mostra para esses mané aí como é que luta. Não, Davi chegou e falou: o que esse altinho aí está falando que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele foi com a cara e com a coragem, mas ele foi com a confiança em Deus. Da mesma forma, hoje a gente não tem garantia nenhuma do que, seja lá o que a gente for, vai ser fácil ou difícil. Tem coisa que a gente faz que é fácil, né? Tem outras que são difíceis. Não é fácil vir para a igreja todo culto. É mais difícil para mim, que uma não é nome, né? Estou de carro. É fácil. Mas tem irmãos nossos que hoje, para adorar a Deus, para se reunir, corre risco de vida. Então, para eles estar reunindo com a igreja é uma coisa difícil. Eles não podem cantar em voz alta. Tem que cantar sussurrando, porque se descobrem, vão morrer. Para a gente é fácil cantar em voz alta, né? A gente tocou, cantou, adorou, a porta aberta, escancarada. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser louvar, louva. A vida cristã é feita de situações que, para glorificar Deus, algumas serão fáceis, outras serão difíceis. O que hoje é fácil, amanhã pode ser difícil. O que hoje é difícil, amanhã pode ser fácil. Mas a confiança deve estar sempre em Deus. Se a gente for fazer a coisa fácil na nossa força, não vai servir para nada. Confiando na nossa própria capacidade,
não vai servir para nada. Se a gente for fazer a coisa difícil na nossa capacidade, piorou. Mas se desde do mais simples para o mais difícil a gente for na confiança do Senhor, tudo aquilo que a gente fizer vai produzir bons frutos para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Mas a gente tem que começar por onde? Pelo mais fácil, pelo mais simples. E aí, quando as coisas apertarem, quando se tornar mais difícil, a gente já está acostumado a confiar no Senhor. Lembra de Davi de novo? Quando ele foi enfrentar o Golias, o que ele falou para o rei? O que ele falou? Ô rei, quando eu estava lá pastoreando os rebanhos do meu pai e apareceu um urso, fui lá e matei o urso. Quando apareceu o leão, eu saí na mão com o leão. Golias vai ser mais um. Por quê? Quando ele estava lutando com o leão, quando ele estava lutando com o urso, ele estava indo na força do Senhor. E ele fala: o mesmo Deus que me fez vencer o urso, que venceu o leão, vai me ajudar a vencer o Golias. Porque ele já era experiente na dependência do Senhor. E se a gente depender do Senhor, depender da palavra dele, a gente vai ser vencedor. Amém? Depender da armadura, né? Estava lendo ontem sobre essa passagem. É interessante que a postura de Davi matando Golias, que é o gigante, que era invencível, além de glorificar Deus, fortaleceu que outros depois deles acabaram matando os gigantes. Ninguém tinha enfrentado gigantes. Depois, outros tiveram coragem, determinação, confiança em Deus para poder também, como Davi, na força do Senhor, matar a gigantes. Sim, Davi serviu de exemplo para todos aqueles que o seguiam. Não por ele, mas pela fé. Pela fé, pela confiança que ele tinha. Mas o interessante foi Saul, que é cheio daquela armadura toda, né? Com medo de ele morrer, ele não quis, né? Isso é muito pesado, né? Ele não estava acostumado a usar armadura. Então não fazia sentido para ele. Embora a armadura proteja, ela, se você não está acostumado, vai atrapalhar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, o Senhor tem mostrado o Teu amor e a Tua graça por nós, Senhor. Por isso te clamamos que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que temos aprendido, Deus. Que assim como Débora confiou em Ti, nós possamos ter essa mesma convicção, Senhor. Que nós possamos aprender, Deus, com esse exemplo de Baraque, a não duvidarmos da Tua palavra, Deus, a não colocarmos amuleto para realizarmos a Tua obra, Deus, mas que a gente confie plenamente na Tua palavra e somente na Tua palavra, Deus, porque nenhum objeto, nenhuma pessoa substitui o Senhor. E por isso, Deus, queremos entregar toda a nossa confiança nas Tuas mãos para viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa nossa noite e nos guarde de todo mal, Senhor. E que sexta nós possamos reunir novamente, Deus, na vigília, para Te buscarmos juntos em oração, para clamarmos pela nossa igreja, pelo nosso país, pelas nossas famílias e pedir a Tua orientação para a nossa igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém.